Olá, que bom estar aqui com você novamente. Vamos para mais um capítulo do nosso audiobook. Não deixe de assistir até o final. O Espírito Santo vai te revelar algo. Se está fazendo algum sentido para você, compartilhe com alguém. Se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho. Assim, você estará sendo notificado de novos conteúdos. Capítulo 10. Quando o desânimo chegar. Cura pela palavra de Deus para o desânimo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai-no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas 18, de 1 a 8. Aproximavam-se os dias da sua prisão e crucificação. Jesus previu que tais acontecimentos poderiam desestimular seu grupo de discípulos. Previu também que a aparente demora da sua volta poderia trazer desânimo àqueles que, ao longo dos séculos, viriam a crer no seu nome. Por isso, decidiu contar a eles e a nós uma parábola sobre a perseverança, sobre o dever de orar sempre e nunca desistir. Deus, em toda a sua palavra, exorta-nos a não desfalecer, não desistir, nem desanimar. Como Pai amoroso que é, não quer ver seus filhos derrotados, prostrados, vencidos. Ele nos convida a recordar o exemplo de Jesus, a considerar suas lutas e vitórias, a imitar o seu ânimo. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Hebreus 12, verso 3. O desânimo pode constituir-se num grande empecilho às realizações do homem. Ele pode conduzir-nos à depressão, à revolta, à murmuração, ao abatimento, ao fracasso, ou levar-nos a desistir da luta quando estamos prestes a vencê-la. Pode fazer-nos abandonar a corrida a poucos metros da linha de chegada. Caso você ande meio desanimado, cansado da vida, com vontade de jogar tudo para o alto, talvez seja interessante observar que no presente texto
Jesus demonstra compreensão e amor em relação ao momento que você atravessa. O Senhor reconhece que o desânimo é uma contingência pela qual os homens naturalmente passam. O desânimo é humano. O desânimo não é algo de extraordinário no ser humano. É um reflexo da nossa finitude, da nossa fragilidade, da nossa transitoriedade. Deus conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. Salmos 103, verso 14. Por isso, Jesus escolheu como protagonista de uma história sobre o desânimo uma viúva. O próprio símbolo judaico da fragilidade. As viúvas dos tempos bíblicos eram muito sofridas. Naquela época não havia aposentadoria, pensão, pecúlio, asilos e outras instituições modernas que ajudam a amparar uma senhora sozinha no mundo. Quando uma mulher perdia o marido, se não tinha filhos ou se estes eram muito pequenos, via-se completamente desprotegida pela sociedade, indefesa, entregue apenas aos cuidados de Deus. O Senhor, por sua vez, tinha para com as viúvas um carinho especial. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Diz o salmista, Salmos 68, verso 5. Diversos mandamentos divinos recomendam a misericórdia e a consideração para com as viúvas e os órfãos, e avisavam: a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Êxodo 22, de 22 a 24. Assim também, diversas histórias bíblicas mostravam essas mulheres como objeto particular do cuidado divino. A viúva de Sarepta, 1 Reis 17, de 8 a 24. Aqui estava endividada e teve seu azeite multiplicado, 2 Reis 4, de 1 a 7, e de Naim, Lucas 7, 11 a 17, a pobre que deu uma grande oferta, Marcos 12, 41 a 44, e assim por diante. Jesus inicia a história apontando para a nossa fragilidade, para a nossa pequenez, para a nossa instabilidade, e admite que o desânimo é uma decorrência natural das adversidades da vida e das nossas limitações. Se nos sentirmos desalentados, certamente não seremos os primeiros. Moisés, Elias, Jonas, Paulo e muitos outros homens determinados e consagrados tiveram fases de abatimento. Deus não promete livrar-nos desses momentos. Ele sabe que podemos superá-los
e tirar lições deles, mas compreende com amor o desânimo do nosso coração. Não devemos, no entanto, entregarmos-nos a tal sentimento. Na verdade, precisamos ter muito cuidado para que isso não aconteça. Jesus ensina na parábola do juiz iníquo que o desânimo não deve nos dominar. Os servos de Deus que se sentiram abatidos em determinado momento não se entregaram ao desânimo. Os heróis que tropeçaram não ficaram caídos, mas reergueram-se, prosseguiram, perseveraram. Assim também a viúva da parábola não deixou que as dificuldades a prostrassem. Ela tinha no seu encalço um adversário que era muito mais forte do que ela e que perseguia impiedosamente. Talvez um credor insensível ou mesmo um devedor que se recusava a dar-lhe os direitos. Ela tinha à frente um juiz mau caráter, que não temia Deus nem respeitava os homens. Ele expedia as sentenças mediante gordos subornos, e esses ela jamais teria condições de pagar. Mas ela perseverou, apesar da indignidade do juiz e de sua própria condição de fraqueza. Diariamente vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Verso 3. A perseverança é uma qualidade indispensável a todos os que desejarem ser vitoriosos na vida. O Senhor Jesus ensina que devemos perseverar nas lutas, no trabalho, nos relacionamentos, na oração. Os escribas e fariseus daquela época falavam que a oração diária, a fim de não cansar a Deus, tinha de ser limitada. 3 ao dia era o máximo permitido. Como são diferentes, no entanto, o ensino e a disposição do próprio Deus. Ele pede, exorta, insiste em que o incomodemos em oração. Ele promete: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Mateus 7, versos 7 e 8. Não há vitória sem luta, assim como não há conquista sem persistência. Não podemos desistir. Experimentar o desânimo é um direito. Superá-lo é um dever. Entregar-se a ele é um pecado. Havia numa pequena cidade um homem chamado Zé Muxoxo. Era uma figura folclórica, conhecido por todos pelo seu desânimo, suas reclamações constantes, seu pessimismo e sua crônica falta de energia. Ele vivia desalentado com a vida, sempre achando tudo muito custoso, muito difícil. Por fim, decidiu que seria melhor e mais fácil morrer do que continuar vivendo. Entrou num caixão e pediu que o levassem para o cemitério. A cidadezinha parou para assistir a um enterro tão inusitado. Logo, formou-se um grande cortejo
atrás do defunto vivo, uns penalizados, outros revoltados, a maioria simplesmente curiosa. Um conhecido seu, avisado daquele absurdo, correu ao seu encontro e pediu aos que o levavam o caixão que parassem. Zé, não faça isso, disse ele. Tanta gente querendo viver, esforçando-se para isso, e você desistindo da vida. Tire essa ideia louca da cabeça, rapaz. O homem abriu a tampa do caixão e retrucou: Não adianta, não quero mais viver. Estou cansado de ter de lutar para sustentar a minha casa, ter de trabalhar para ganhar a minha comida. Eu desisto. Não seja por isso, Zé, tornou o amigo querendo animá-lo. Olhe, eu dou 200 quilos de arroz para você de graça. Tão cedo você não vai precisar trabalhar para se manter. Zé Muxoxo revirou os olhos, coçou o queixo, pensou, refletiu e depois perguntou: cru ou cozido? Cru? Ora essa! O Zé fechou a tampa do caixão e gritou para os que o carregavam: Toca para o cemitério! Esse caso pode ser engraçado, mas nos tornamos assim quando nos entregamos ao desânimo. Derrotados, pessimistas, achamos tudo muito árduo, muito difícil, enxergamos problemas em tudo. Desprezamos todas as ofertas de ajuda. O Senhor está ao nosso lado. Ele não remove os obstáculos do nosso caminho, mas promete-nos sua força e sua companhia para que os ultrapassemos. Ele nos oferece os recursos de que precisamos para seguir em frente, cumprir a missão e vencer os inimigos, mas ele também requer de nós disposição, coragem, fé e reconhecimento. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te ordenar. Não desanimes diante deles, para que eu não te desanime diante deles. Jeremias 1,17. O Senhor nos adverte quanto às consequências do desânimo. Se não valorizarmos o auxílio divino, nós o perderemos. O que fazer então, se estamos desanimados? Devemos entregar o desânimo a Deus. Precisamos orar sempre e nunca esmorecer. Temos de desabafar, abrir o coração e pedir ajuda àquele que tem todo o poder e todo o amor para ajudar-nos. A viúva da parábola, por exemplo, tanto insistiu que acabou sendo atendida. Por algum tempo, o juiz iníquo não a quis ouvir, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Versos 4 e 5. Ele acabou cumprindo com a sua obrigação e promovendo a justiça, embora o tenha feito apenas para que aquela mulher o deixasse em paz.
Jesus então concluiu a história dizendo: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Versos 6 e 8. Se a persistência da viúva foi recompensada por aquele juiz tão desqualificado, muito mais será em se tratando do justo juiz, do Deus Santo e Eterno, perfeito em amor e equidade. Ele nos atenderá, e não porque o estejamos importunando ou porque queira se ver livre de nós, mas porque é justo e bom. Nos ama e quer o nosso bem. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. A saída sempre existe, mesmo quando não a vemos. Precisamos perseverar. Quando oramos e não vemos sinal imediato de resposta, somos tentados a sentirmos-nos desencorajados, magoados, desesperançados, mas devemos continuar orando, trabalhando e pedindo. Não podemos desistir da luta, pois a solução certamente virá. Essa é a grande lição da parábola. As únicas armas que aquela viúva possuía eram o direito que estava ao seu lado e a própria perseverança. Não parecia muito, mas ela as usou com extrema maestria e foi recompensada. Devemos fazer o mesmo. Deus aprecia que o procuremos com os nossos pedidos de justiça. É Ele mesmo quem o declara: julga a minha causa contra o meu adversário. Foi o clamor da viúva. E quanto a você, tem inimigos também? Eles o estão afligindo? Quem são os seus adversários? O diabo? Os perseguidores? A penúria? A doença? Ou será você mesmo? Não importa. Vá a Deus, persevere, Ele lhe fará justiça. Busque-o, não desanime, recorra ao Senhor. Somos os escolhidos de Deus. Não é do interesse dele que desanimemos, mas que nos fortaleçamos, que vençamos e que através da luta e da perseverança amadureçamos. Deus é um juiz muito melhor do que o da viúva. Ele diz que nos atenderá depressa, antes de desfalecermos, entregar-nos ao desânimo e afundar na apatia é o mesmo que chamar o Senhor de mentiroso. Na vida, a única forma de perdermos a batalha é deixar de lutar. Nossos adversários sabem disso e lançam mão de todas as armas para fazer-nos desistir. Se, porém, tivermos fé na vitória, fé em nós mesmos e, principalmente, fé em Deus, não haverá montanha, por maior que seja,
que não consigamos remover. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Indaga Jesus, verso 8. A falta de fé caracteriza tanto os dias de hoje e retrata tão bem os tempos do fim que muitas pessoas se dão por vencidas quando poderiam perfeitamente vencer. Que Jesus possa achar fé na Igreja, no coração de seus servos, na nossa vida. Vamos deixar aos pés do Salvador todo o desânimo.